Termo de ajustamento de conduta é um instrumento jurídico, por alguns doutrinadores definido como um acordo, um ato negocial, um contrato, entre as partes, por meio do qual o Ministério Público e demais órgãos públicos legitimados à propositura da ação civil pública tomam do violador de determinado direito ou interesse difuso, coletivo, individual homogêneo, o compromisso de se adequarem à legislação vigente, de praticarem ou não praticarem quaisquer atos, que são as famosas obrigações de fazer e não fazer, ou mesmo a obrigação de reparar o dano causado, ainda que por meio de uma eventual medida compensatória. Geralmente, na fase extrajudicial, durante uma investigação no curso de um inquérito civil ou de um procedimento preparatório, sempre que exista lesão ou ameaça de lesão a um interesse ou direito tutelado pelo Ministério Público, aí incluídos a defesa do consumidor, do meio ambiente, da saúde, da educação, da infância e juventude, dentre vários outros. É importante dizer que o termo de ajustamento de conduta, ele constitui-se em instrumento dos mais eficazes na solução de litígios, na medida em que dispensa o Ministério Público e, por via de consequência, a própria coletividade por ele representada, de recorrer ao judiciário, de, por vezes, aguardar por anos pelo julgamento definitivo de uma demanda dessa complexidade, quando o termo de ajustamento de conduta traz esse resultado pretendido pelo Ministério Público, pela sociedade, de forma muito mais célere e sem a necessidade de a gente recorrer à máquina judiciária. Dentre os vários termos de ajustamento de conduta que são firmados aqui na promotoria, a gente cita um exemplo até recorrente, da cobrança de taxas e tarifas bancárias já reconhecidamente declaradas ilegais e abusivas pela nossa jurisprudência. Nessas situações, a gente busca, antes de pensar no ajuizamento de uma ação judicial, a gente busca, então, esse ajustamento de conduta com esse fornecedor, com essa instituição financeira, por meio do qual ele se compromete, primeiro, a acessar imediatamente essas cobranças e também a pagar uma medida compensatória que ela é revertida para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. Via de regra, o Ministério Público é acionado, como aqui na Promotoria de Defesa do Consumidor da Capital, recebemos representações, denúncias de consumidores, a partir daí instauramos um inquérito civil, um procedimento investigatório, sem prejuízo também do promotor ter conhecimento, tendo conhecimento de qualquer prática abusiva, ele de ofício instaurar esse procedimento. No curso do procedimento, nós sempre procuramos obter as informações, tanto do consumidor quanto do fornecedor daquele produto ou serviço. Geralmente colhemos informações, inclusive, dos órgãos oficiais de proteção e defesa do consumidor, no caso os PROCONs municipal, PROCON estadual, e culminamos, quando a gente constata a prática de um ato abusivo, contrário à legislação consumerista, a gente, antes de uma eventual judicialização, a gente busca, então, trazer a empresa, trazer esse fornecedor para uma reunião na promotoria, onde o Ministério Público vai propor para ele a celebração de um TAC, de um ajustamento de conduta. Em sendo aceita aquelas condições que o Ministério Público propõe, esse TAC é celebrado, ele passa a ter vigência imediata, é instaurado um procedimento de acompanhamento na Promotoria de Justiça, por meio do qual a gente vai fiscalizar se aquele fornecedor está cumprindo aquelas obrigações que ele assumiu com o Ministério Público, e esse procedimento ele fatalmente acaba sendo arquivado, submetido à homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Em não sendo aceita pela empresa, pelo fornecedor, essa proposta de ajustamento de conduta, o Ministério Público, então, ele aciona, nesses casos, o Judiciário, e ele busca que o Poder Judiciário determine aquele direito, determine aquela obrigação.
Primeiramente, como regra geral, né, sempre que alguma ou quaisquer cláusulas desse termo de ajustamento de conduta puder ferir alguma disposição legal ou constitucional, ou seja, né, o objeto, como de qualquer ato jurídico e negócio jurídico, ele precisa ser lícito, né? Há casos, entretanto, em que a própria lei veda ou limita bastante a possibilidade de celebração desse acordo, como ocorre em relação à Lei 8.429 de 1992, que trata dos atos de improbidade administrativa e que, para determinados tipos de delitos previstos nessa lei, a própria lei ela veda, né, a celebração de acordo, né? O Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, no entanto, assentou recente entendimento, permitindo, em algumas situações muito específicas, e desde cumpridas algumas exigências, a formalização de acordo, do ajustamento de conduta nessas situações para determinados tipos de infrações, desde que haja um ressarcimento integral aos cofres públicos, desde que o ato configure uma mera irregularidade administrativa, né, dentre outros requisitos aí que precisam ser cumpridos. Bom, em se tratando de um título executivo extrajudicial e assim definido, né, pela Lei Processual Civil, o descumprimento do ajustamento de conduta ele pode ensejar o protesto em cartório extrajudicial desse título ou mesmo a execução judicial, né? Ou seja, nesse último caso, o Ministério Público, ele munido desse título descumprido, né, ele recorre ao judiciário, ele pede, né, ao juiz que determine, né, por decisão judicial, lógico, o cumprimento daquelas obrigações de fazer ou não fazer, a adequação, né, à legislação vigente daquele infrator, ou mesmo o pagamento, né, do ressarcimento daquele dano causado, sob pena de impor, né, uma sanção ainda mais severa em relação àquela prevista no próprio título.